A lei da atração funciona? Será que a lei da atração traz boa sorte pra gente? Traz conquistas pra nossa vida pessoal? Ou será que a lei da atração é mais uma balela que se vende pra quem tá pouco preparado pra encarar o fato de que a realidade concreta é muito dura e incontrolável? Vamos dar uma olhada no vídeo do Enzo Mendes, que é um criador sensacional. A gente vai ver o vídeo dele e vai comentar. Você já deixa o like no vídeo. Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde na infância e na adolescência pelo Unifesp. Já se inscreve no canal, por favor, deixe seu like e compartilhe nos seus grupos de zap. Simplesmente um delírio de onipotência. Tipo, não tem muito mais o que falar. É isso, é um delírio de onipotência. A pessoa é uma narcisista quase primária. Ela não comporta a falta, ela não entendeu ainda que existe uma ruptura entre ela e o mundo exterior. Ela acha que o mundo exterior é uma extensão imediata daquilo que ela pensa, daquilo que ela imagina. Ela literalmente se move num solipsismo vulgar, num panteísmo. Não à toa Lacan vai dizer que o spinozismo é assim, a infantilidade da filosofia, a infantilidade do sujeito. O Freud também vai dizer isso. Mal-estar da civilização, essa ilusão, esse sentimento oceânico, né, de ser um com o universo. Né? Então, portanto, tudo aquilo que você configura, tudo aquilo que você registra na sua consciência vai ter um correlato exterior. Fazem isso através da lei da correspondência de Hermes Trismegisto, né? Grande Hermes Trismegisto. Fazem isso através da física quântica, quer dizer, através de uma vulgarização bizarra da física quântica. E muitas vezes esse discurso cai como uma luva para porrada, né? Porrada. O cara começa descendo o cacete. Porrada pura. A lei da atração, gente, que ele tá, em outras palavras, o que ele tá dizendo aqui, né? A lei da atração é uma maneira, é uma das maneiras possíveis que existe num senso comum que acaba fundamentando a ideia de que é possível controlar aquilo que está ao nosso redor a partir simplesmente das nossas forças internas, das nossas vontades, dos nossos afetos. E acaba tentando entregar uma narrativa de controle em que tudo se passa como se o bem que vem para sua vida vem a partir de um processo que você foi a causa. E o mal que vem para sua vida, a mesma coisa. A partir de um processo que você foi a causa. E é uma maneira de estabelecer responsabilidade naquilo que muitas vezes não há responsabilidade. Seja no fracasso, seja no sucesso. E como ele diz, né? Essa infantilidade, esse sentimento oceânico, que é de esquecer que existe uma coisa fundamental. Você é um no mundo. As relações sociais, elas não fazem com que você e o outro sejam o mesmo. Elas são relações. Você e o outro estão relacionados. E evidentemente, do ponto de vista físico, né, nós estamos separados dos objetos que existem no nosso universo. Nós não somos um com os objetos do universo. Vamos continuar aqui para essa pedrada do coach para pessoas que gostam de tirar dinheiro de gente ignorante, de gente que vai simplesmente ser afetada por esse discurso e assim, iludida por essa pretensão de onipotência, vai de fato viver um mundo como se o mundo dependesse daquilo que ela pensa, daquilo que ela intenciona, daquilo que ela idealiza, como se isso bastasse para você conseguir o que você quer. Pois é, cara pálida, o mundo não gira em volta de você. Agora tem milhões e milhões e milhões de fenômenos que estão acontecendo, independente de você saber ou não. Eles não pedem a sua permissão para acontecer. Você não é Deus, você não é o gatekeeper da realidade, sinto lhe informar. Então você precisa arrumar logo um jeito de se castrar, de entender que você é um ser de falta e passar a trabalhar para conseguir as coisas que você quer. Pelo amor de Deus, entenda, você é só uma pessoa. Você é só uma pessoa. Você é um sujeito que está falhado, cindido. Enquanto sujeito cindido, você é um sujeito falho. E falho não no sentido meramente moral, né? Mas no sentido de que você existe, você acha que se controla, você acha que a sua consciência ela determina todos os passos do seu dia a dia, mas lhe falta justamente as ferramentas para compreender que a experiência subjetiva de controle é falsa. É uma experiência ideológica. Ela é falsa. Você precisa se castrar porque precisa urgentemente compreender que a lei da atração ela só é um jeito de voltar para a barriga da mãe. Talvez seja só um jeito de voltar para dentro do útero. Mas isso não vai rolar. Isso não vai rolar. Tem que dar um jeito.
Tem que dar um jeito de entender que amor fati. Ame o mundo como ele é. E ele não é o mundo em que você controla. Ele não é o mundo em que a partir dos seus sentimentos, dos seus desejos, das suas vontades, as coisas vão acontecer. O mundo que deve ser amado é o mundo que é necessário trabalho em cima dele. Que é necessário trabalho para transformação. Que é necessário um esforço para que a transformação aconteça. Seja uma transformação na sua vida individual ou uma transformação social. É necessário se colocar no mundo. É necessário amá-lo do jeito que ele é para transformá-lo. Para se colocar nele como alguém ativo, como uma força ativa e criativa. É muito necessário isso. Vamos voltar para o vídeo. Em vez de achar que idealizar ou fantasiar algum tipo de pretensão vai realizar isso, de alguma maneira, é claro. Aí a gente fala de arquétipo também. Nossa, vulgarismo é uma merda. É uma merda porque só aliena as pessoas, só engana as pessoas. As pessoas ficam com essas pseudofilosofias completamente inconsistentes, sem o mínimo senso crítico. Sem reavaliar, sem desdobrar os problemas que isso acarretaria. Imagina você realmente acreditar que você vive num solipsismo e que a realidade é uma extensão imediata da sua mente. Cara, isso não faz sentido nenhum. Assim, se você fosse levar isso a sério, se você tivesse conhecimento ou assim noção das coisas, da merda que você acredita, caso você acredite nisso, cara, você ia enlouquecer simplesmente. Na verdade, o surto psicótico na psicanálise, ele ilustra muito bem esse caso. Porque o que acontece num surto psicótico? O sujeito psicótico, né? Sujeito entre aspas, porque ele não é um sujeito. Sujeito no sentido lacaniano, tá? Ele é sujeito. É claro que ele é um sujeito. Não vamos dessujeitar os psicóticos, porque isso já deu problema, isso já foi bastante feito, inclusive, na história da psiquiatria. Mas o psicótico, ele não tem recursos simbólicos para simbolizar a falta. Ele literalmente vive nesse delírio de onipotência. Ele não consegue entender a dúvida, ele não consegue entender o duplo sentido, porque o registro simbólico, que é um registro onde isso vai aparecer, ele é ausente. O nome do pai não fincou ele no grande outro. E, portanto, ele ainda é um para o grande outro. Ele é o mesmo do grande outro. Os processos, falando em termos aqui de teoria social, em termos de filosofia social, por aí vai, né? Os processos de subjetivação não foram capazes de fazer com que esse sujeito se colocasse perante um sujeito com S maiúsculo, perante a cultura, por exemplo, perante a ordem social, por exemplo, e se percebesse perante essa ordem social como alguém estranho a ela. Estranho não no sentido de que não pode geri-la, porque a gestão envolve a estranheza. Você gere o outro, você gere aquilo que não é você. Você está gerindo processos dinâmicas, né? Pensando em gestão social. Mas enquanto aquele que não faz parte direta da própria ordem social, enquanto o indivíduo dentro dela. Os processos de subjetivação não foram suficientes para colocar em você a linguagem do não, a linguagem do corte, a linguagem da falta, a linguagem da ruptura. De tal maneira que ao se ver enquanto sujeito, não se percebe que se é diferença e não igualdade. Que se é diferença com o resto do mundo e não igualdade, identidade com o resto do mundo. É quase como esses processos de socialização de grupos ultranacionalistas, né? Em que você percebe que, assim, se vive pela nação e a nação é o que são, e não indivíduos dentro da nação. A nação, ela não é, como vão dizer alguns autores, né, um conceito imaginário, não é uma comunidade imaginária. Para esses grupos ultranacionalistas, a nação, ela é o que é enquanto eles são. Ela existe enquanto eles existem. Ela não é uma dependência imaginária que se tem para poder tentar trazer uma coesão que funciona para um grupo de tal maneira que facilite o governo. Não. A nação existe enquanto eles existem. Eles são nação. Efetivamente, o que acontece é que ele se sente o centro do universo, onde as pessoas estão perseguindo ele, onde está todo mundo falando sobre ele, onde estão querendo prender ele, onde o FBI está atrás dele, onde Deus está observando ele em terceira pessoa, tal qual o Danzou está observando a própria luta do Sasuke. E quem vai pegar a referência pega, quem não pega acontece. Mas eu acho da mesma maneira bobo. E eu acho mais idiota ainda você querer usar da física quântica. Você querer usar da física quântica para isso, cara.
Mano, inventa o que você tiver que inventar. Não fala de física quântica. Eu acho que no fim das contas isso se torna apenas um auto-engano. Apenas um auto-engano. A pessoa faz o que ela iria fazer normalmente. A pessoa se inspira como ela ia se inspirar normalmente. E por acaso ela consegue aquilo que ela queria. Só que ela atribui a causa disso que ela conseguiu, a ideia que ela atribuiu a essa representação. Portanto, eu acho que é importante separar o que acontece e como você interpreta o que acontece. Não é porque eu interpreto uma coisa que essa coisa de fato acontece. Se eu tiver um ataque epilético, eu posso interpretar isso como eu quiser. Tá? Eu posso achar que eu estou recebendo uma iluminação divina, eu posso achar que eu estou recebendo assim, um comunicado de Deus, mas eu estou só tendo um ataque epilético. As pessoas confundem o efeito com a causa, e o Nietzsche nunca errou em relação a isso. As pessoas colocam no efeito que aparece para elas a causa que elas imaginaram dentro da cabeça delas. Então, se algo aparece como efeito na realidade delas, elas julgam que a causa desse efeito que se desdobrou foi o que está na cabeça deles. Esse é o ponto. Acho que vale aqui, ele falou também sobre física quântica, né? É interessante pensar como que esses nomes comuns e validados cientificamente são torcidos para serem utilizados de uma maneira, eu não vou nem dizer pseudocientífica, mas mística, de uma maneira quase mística, de uma maneira espiritual, de uma maneira que não cabe, né, perante a legitimação que os conceitos têm dentro da comunidade científica acadêmica, por exemplo. Acontece na realidade é que essa causa que eles pensaram na cabeça deles é efeito disso que apareceu na realidade. Portanto, você está invertendo as coisas. Você está confundindo, como diz o Nietzsche, o que vem antes com o que não deveria ter vindo nunca. Que você está, a posteriori, interpretando uma causa imaginária para uma coisa efetiva que aconteceu. Então você está literalmente se alienando. Você está literalmente sendo uma criança que se recusa a aceitar que você é castrado, que você é um ser de falta, que você é um ser que não é onipotente, meu amigo. Muito cuidado, porque a realidade não é aquilo que você interpreta. Simples, são coisas diferentes. O que o Bolt interpreta da realidade? Bem, se a realidade fosse o que ele interpreta, a gente estaria fudido, né? Porque eu não gostaria de ficar na mão de um cachorro para viver. Tampouco eu. Se a realidade fosse o que eu interpreto, vocês todos estariam ferrados, porque eu sou completamente maluco. Então, assim, eu acho que falta esse tipo de reflexão. No caso de não ser uma coisa clínica, claro, eu estou falando de estrutura psicótica aqui a nível cultural, a nível social, estou fazendo uma análise antropológica usando a psicanálise. Agora, de fato existem indivíduos que são clinicamente psicóticos, não conseguem não achar que as coisas acontecem assim. Isso é uma coisa angustiante para eles, inclusive, tá? Porque você... Quando o grande outro não é barrado, você é objeto desse grande outro. Tá? Pergunta para um psicótico se ele acha agradável ser objeto de gozo do FBI que está perseguindo ele. Pergunta para um psicótico se ele acha agradável ser objeto de gozo de um Deus que está passando uma mensagem para ele. Não é agradável. Ele é objeto de gozo desse grande outro. Tá? Só que ele não consegue barrá-lo. A falta não entra aí como um impedimento. A falta não entra aí como uma possibilidade do pequeno outro aparecer. Esse pequeno outro, como eu, como pessoas que você julga como semelhante. Então esse grande outro que não foi barrado, ele continua aí, gozando de você. E aí você realmente acha que, assim, tudo tem a ver com você. Vocês entendem isso? Porque sem essa diferenciação, sem essa ruptura, sem essa solidão necessária de compreender que você é separado dos outros, ontologicamente separado dos outros, sem esse entendimento, você acaba sendo a extensão desse algo maior que você é colado. Percebe? A extensão das forças que regem a atração, a lei da atração. Então, se aconteceu algo ruim na minha vida, foi porque eu pensei negativo às 3 da tarde, no sábado, quando eu tava estacionando o carro e bati ele. Percebe isso? Não é prazeroso isso. Os prazeres momentâneos de conseguir certas coisinhas e atribuir a causa a uma vontade, isso vai acontecer, mas vai desaparecer. Porque a todo momento vai ter frustrações que também vão acabar sendo consideradas como parte dessa extensão das forças e das energias do mundo que atraem coisas. Não é nada prazeroso isso. E é claro também que aqui, né, como ele próprio disse no vídeo, né, o ponto principal não é falar de casos clínicos, né, não é disso que eu tô falando. Não é de um ponto de vista psiquiátrico que eu tô trazendo essa questão da lei da atração. Mas sim do ponto de vista mesmo de como
o mecanismo dessa lei da atração, pensando em termos sociais, pensando em termos de sociabilidade, como ele traz alguns problemas. E você realmente acha que tudo se trata de você. Mas no fim das contas, isso é só, nesse caso, uma falha no seu Édipo. Ou falha não, né? Não vamos cair aqui em neurocentrismos. Não é como se a estrutura neurótica fosse melhor do que a psicótica. Mas, inclusive, pode ser até pior. Né? Vamos pensar nos artistas aí. Quantos artistas são psicóticos e são geniais, enquanto o neurótico tá que nem um retardado fechando e abrindo a porra da maçaneta. Entendeu? Eu acho que eu me estendia mais do que o assunto. Mas, de qualquer forma, cara, eu acho que ainda assim cai no mesmo subjetivismo. Ainda assim é uma parada mais narcisista ainda, porque você reduz o mundo a você, e ponto. E é isso. É um auto-engano. Se você acha que funcionou, meu amigo, você conseguiria fazer o que você fez sem fazer todo esse malabarismo imaginário que você fez. Entendeu? A causa de você ter conseguido o seu objetivo foi seu esforço. Não a ideia que você representou desse esforço. Muito bom, né, minha gente? Muito legal, né? Eu vou trazer mais coisas do Enzo pra cá. Cheguei a conversar com ele pelo direct do TikTok e tal. Ele achou tranquilo trazer mais coisas. Ele tem muito vídeo que também tem a ver com pegar filosofia e trazer pro cotidiano, né? Que eu acho que podem ser bons motes para eu pegar teoria social e trazer pro cotidiano também. Essas coisas vão sempre se conversar bastante, isso é muito bom, né? O Alencar diz que foi internado e enfiaram na cabeça dele que era uma emergência espiritual que gerou muitos gastos pessoais nos próximos anos com medicina quântica, terapias holísticas, enfim, coisas caríssimas, pseudocientíficas. É uma forma de tirar grana. É uma forma de tirar grana quando você principalmente não tem nenhuma formação para isso, né? Você tira a grana dos outros sem ter condição para isso, né? O Glaucio diz Vinícius Nietzscheanizando e marxizando ao mesmo tempo. É uma combinação gostosa, viu? É uma combinação bem gostosa. Esse é um corte do Colunas Tortas. As nossas lives acontecem toda terça-feira, às 11 horas da manhã. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, seja membro para nos apoiar e compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Já me ajuda demais e permite que esse vídeo alcance mais pessoas. Tudo bem? Até a próxima!